Porque eu acho que existe um movimento dessas vozes, né, que sempre foram invisibilizadas. Essas vozes, elas conseguiram esse lugar de fala, esse espaço, e agora tem um movimento contrário, meio que deslegitimando esse movimento identitário, né? Usa esse termo até como forma pejorativa para dizer que o identitário interdita o debate, que o identitário impede transformações do ponto de vista de classe, que separa a luta, que divide o movimento social. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse momento dessa resposta, né, dessa contranarrativa que está sendo feita em relação aos movimentos identitários e as pautas e reivindicações apresentadas por esse movimento. Cara, isso é antigo, né? O Abdias do Nascimento sobre esse tipo de ataque, Guerreiro Ramos, Lélia Gonzalez, isso é antigo, né? Essa questão de dizer, a gente não pensa classe, né? É porque essas pessoas pensam classe de modo separado. Para nós, discutir classe necessariamente é discutir raça, porque raça indica classe. O racismo impede a mobilidade social da população negra. Então, no Brasil, é impossível pensar classe sem pensar raça, porque as pessoas negras são pobres porque são negras, né? Num país que foi o último das Américas a abolir a escravidão, um país que na Constituição de 1824 impediu as pessoas negras de estudar, um país que teve uma política oficial do branqueamento. Então, as pessoas têm dificuldade de entender que no Brasil não tem como a gente falar de raça sem falar de classe, sem falar de gênero, né? Se a gente tem um fenômeno de feminização da pobreza, onde as mulheres são mais pobres, as mulheres negras ainda mais pobres, falar de gênero é falar de classe. Então, a gente está pensando essas questões de maneira interseccionada, enquanto eles estão pensando de uma maneira desassociada, né? E isso de colocar que a gente não pensa a questão de classe, como não, né? Se eu estou falando de mulher negra, necessariamente eu estou falando de classe, né? Acho que falta esse entendimento e de colocar a gente como se a gente não estivesse pensando em grandes projetos, quando, na verdade, quando a gente quer incluir mulheres, incluir negros, a gente sim está pensando em grandes projetos. E que não há movimento mais identitário no Brasil do que o movimento de homens brancos ricos, heterossexuais. Só falam para eles e governam para si mesmos. Identitários são eles, porque a gente está pensando numa maioria porque a gente quer alargar essa universalidade, enquanto eles ficam falando de si, para si, só se leem e não olham para a maioria da população, para o Brasil profundo de fato, né? Porque esse todos deles abstrato, a gente sabe que a grande maioria desse país é negra, que a grande maioria é de mulheres e que se esse grupo está alijado de direitos, não se estão pensando de fato projeto para esse país. Ana.